do seu cuidado sempre, natural, né? Desse ser lindo. Então, pronto, ó. Está fazendo a configuração no YouTube, acho que agora... Aqui, agora tá rolando no YouTube, pelo que eu estou entendendo, certo? Então, vamos nessa. Bom, quem está começando, quem está assistindo, agora eu estou gravando no YouTube, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos. Já começou aqui no Instagram ao vivo. E, então, mais uma vez, né, esse é o programa do Poder Shakti. Poder Shakti é um trabalho que já há muitos anos eu venho desenvolvendo, né, e que, na verdade, foi um trabalho que me pegou, né? Não foi nem assim que eu escolhi, vamos dizer, eu fui escolhida por isso, né? Então, para deixar mais claro o que isso significa, poder Shakti, na verdade, é uma redundância. Só que eu quis colocar essas duas palavras porque nós, aqui no Ocidente, a gente não entende o que é Shakti. Então, eu coloquei poder, mas Shakti significa poder. E Shakti é o feminino também, né? Isso é na linguagem de sânscrito, nessa cultura milenar, muito dedicada à compreensão da divindade, dos poderes da natureza, né? Que é a cultura hindu, milenar, né? Com mais de 7, 10 mil anos. Então, a gente tem Shakti, é a palavra designada para poder, poder divino, né? Poder divino. Legal. Obrigada, Jojo. Está tudo aparecendo no YouTube, então. E o poder divino, Shakti, é também o feminino, né? A origem, né? A força criadora. Então, quando a gente está falando aqui no Ocidente, eu estou trazendo e veio essa canalização de poder Shakti, é o trabalho de empoderamento desse poder inerente que existe, que é o poder feminino, né? E eu tenho um foco mais dedicado às mulheres, naturalmente, mas é claro que homens sempre são bem-vindos para resgatar esse poder. Mas é um trabalho mais dedicado às mulheres mesmo, né? Que eu costumo fazer há muitos anos. Então, eu comecei a trabalhar mesmo com isso com 21, agora eu estou com 41, né? Mas eu já venho mergulhando nisso, pesquisando isso, vivenciando esse resgate desse feminino desde a adolescência, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho quanto que isso me tomou na minha vida, isso que eu estava contando antes de começar a gravar o YouTube aqui, que não estava dando certo, agora está dando, é que lá na adolescência começaram a ter uma série. Olha, a Ná é uma amiga da adolescência. E aí, Ná, tudo bom? Que bom você aqui. Muito legal. Então, lá na adolescência, né, assim, eu e a Ná, a gente estudou numa escola muito voltada a um olhar crítico sobre a realidade, sobre a atualidade, sobre a sociedade, né? Então, isso tudo, né, também a família, meus pais sempre dedicados a criar soluções ecológicas de larga escala como cientistas. Então, assim, o fundo aqui não está muito bom no YouTube, mas tudo bem. Então, assim, com tudo isso acontecendo dentro de mim, todas as conversas e todos os crescimentos, foi gerando dentro de mim uma angústia muito intensa sobre esse mundo, né? E eu sempre tive uma ligação muito forte, muito intensa com a natureza, desde antes de ser gestada e durante toda a minha vida, desde criança, com camping selvagem, contato muito direto, muito selvagem com a natureza, sempre tive. E muito amor, né, pela natureza. Então, aquilo tudo tinha alguma coisa muito errada com esse mundo, e o que eu não quero contribuir com isso? Essa crise muito grande, eu comecei a ter uma série de revelações. Mas antes disso, já tinha aquela coisa em mim que era assim, mas peraí, tem alguma coisa errada, esse machismo, né? Essa deixar a mulher de lado, por que essa priorização? Então, tudo isso já me mexia muito, muito mesmo, assim, né? Na minha vida. E eu comecei participar de um grupo de capoeira Angola, raiz, com a mestra Janja,
uma mulher, uma inovação na época, e a gente sempre com isso. Então, o feminismo já era parte da minha vida desde os meus 15 anos, mas, assim, mesmo assim, faltava alguma coisa, e foi quando eu descobri o trabalho de sagrado feminino, com mais ou menos uns 19 anos, 18 para 19 anos. E foi aí, a partir também de várias vivências que eu tive, né? Eu tive aí uma situação de aborto que foi muito triste para mim, mas ao mesmo tempo foi uma grande virada. Eu queria ser mãe, mas eu não tive apoio nenhum da família, muito pelo contrário, e um tratamento assim como se não existisse nem vida, assim, né? Foi uma forma assim, não quero, né, culpar meus pais de jeito nenhum, mas muitos cientistas, muito racionais, preocupados também, né? Porque foi uma coisa totalmente nada programada. Mas aquilo mexeu muito comigo, né? E aí eu encontrei esse grupo de sagrado feminino com a Dora Bentes, que foi uma grande mestra para mim. E nós começamos a ir para cavernas, a buscar e a conectar de forma natural, né, de forma meditativa, com esse poder da natureza. E por falar em poder da natureza, eu estou aqui maravilhada, porque está um vendaval, mas assim, sabe, daqui a pouco cai uma tempestade maravilhosa, eu estou na praia, foi um dia lindo, então assim, eu estou sentindo a força da natureza conversando aqui com a gente, sabe, está bem gostoso. Então, sintam aí as reverberações, queria compartilhar com vocês. Então, o que acontece? Tudo isso também de uma família também com essa questão do machismo e ao mesmo tempo uma família forte feminina por lado de mãe, tudo isso gerou muita crise dentro de mim, né? E eu senti uma necessidade muito grande de resgatar meu feminino, porque por mais que minha mãe me tratasse como mulher, ela tinha pouco espaço dentro de casa, e meu pai tinha o maior espaço, e ele me tratava como menino. Eu fui muito empoderada, isso foi muito bom para mim, mas me trouxe muitas crises. Então, não sei se algumas de vocês aí estão se identificando, né? Força de Yansan, é isso aí, oiá! Então, assim, força da mudança, né? Força da mudança. Então, eu tinha uma necessidade muito grande de resgatar esse feminino dentro de mim, né? E então, e aí, tô com essa vontade nascendo de novo aí, a Mari falando, legal, muito bom. Então, assim, isso tudo foi vindo, e eu comecei a ter muitas revelações e lembranças, gente, tá? Eu vim de uma família ateísta, totalmente ateísta, super cética, mas eu tinha revelações divinas, cósmicas, enfim, orbe dourado vindo para, enfim, um monte de coisa. E aí eu estou trazendo um pouco disso só para vocês compreenderem o porquê desse poder Shakti que eu estou apresentando para vocês. O que aconteceu? Esse movimento todo do feminino começou a despertar em mim lembranças. Eu comecei a ter simplesmente lembranças nítidas de tempos em que as mulheres, as mulheres, éramos unas, sabe, com toda a força da natureza, umas com as outras. Existia uma cumplicidade tão profunda, celebrada, sabe, a sexualidade celebrada com a vida, uma harmonia, uma coisa lindíssima, sabe? E eu sentia uma necessidade de uma intimidade maior com as mulheres. Eu até, na adolescência, eu fui muito livre, assim, eu fui muito criada livre, a minha sexualidade extremamente sexuada, desde pequena, família muito sexualizada, e eu tinha muita liberdade, né? E eu até fiz as minhas experiências com mulher até, mas eu não tinha essa realização pessoal, sabe? Com mulher. Assim, eu tinha realmente uma realização com o homem, mas eu tive esse ímpeto de buscar, de alguma forma, uma intimidade maior, porque eu fui muito, isso na adolescência, tá? Eu fui muito estimulada a ser competitiva e em casa, inclusive, a competição entre eu e minha irmã, Maíra, foi muito estimulada. E isso, não sei, com a minha mãe também, a competição com a minha mãe foi muito estimulada. Então, aquilo, não sei, era uma coisa inconsciente. Mas nesses grupos de feminino, sagrado feminino, eu comecei a ter essas lembranças de tempos
era nítido, sabe? Em que as mulheres eram íntimas umas das outras e que a vida se sustentava dessa intimidade. Eu não sei explicar direito, tá? Mas era isso. Daí eu comecei a pesquisar, e aí, poxa, né? Os templos da deusa, o culto da deusa. Quando a humanidade começou a descobrir, né, algo além, e buscar esses outros reinos, porque isso é um atributo da humanidade, a espiritualidade, né? Assim, essa consciência e tal desdobrada. A primeira noção de Deus da nossa humanidade era feminina. Deus era feminino, não era masculino como é muito mais comum hoje em dia. Então, se você pegar a humanidade na época pré-histórica, o Deus era feminino, era uma energia mais feminina, e era a natureza, e era tida como a mãe mesmo. A mãe era Deus, e não o pai, né? Não tinha essa noção de pai naquela época, era a mãe. E nas sociedades matriarcais, em que você é filho de que mãe, e não de que pai, né? Poderia ter vários pais, mas a sua mãe, isso aí é sua mãe. Mas todas as mulheres cuidavam de todas as crias, então era um outro sistema, né? Completamente diferente. E tinham esses templos, isso em alguns lugares da humanidade, tinham esses templos, né? De louvação da deusa, né? E tudo isso, gente, foi muita sabedoria gerada. Assim, uma descoberta das curas com a natureza, exato, a reverência, né? Como a Teresa está falando, né? Da capacidade de dar vida, tudo isso, mas além, a própria sexualidade, a própria beleza. Tem relatos de muitos milhares de anos atrás, sociedades matriarcais, no início do Tantra, em várias regiões ali da Ásia, Meio Oriente Médio, enfim, ali aquela região, que as mulheres andavam nuas, com seios de fora, e elas andavam ornamentadas de flores, todas pintadas, todas lindas e tal, na rua das cidades rudimentares que tinham. E elas eram louvadas, elas não eram atacadas, estupradas, isso de jeito nenhum. Vocês acreditam? Existiam templos em que as mulheres elas sustentavam esse poder da deusa, não só louvando a deusa, enfim, muitas eram curadoras e tudo mais, mas elas também serviam a deusa com a própria sexualidade. Umas iniciavam as outras e elas serviam a deusa. E quando chegava um homem ali, tá travado? Vocês não estão conseguindo me ver? Aqui tá tudo bem. Deixa eu ver se melhora. Tá perfeito? Legal. Então, o que acontecia? Quando chegava um homem ali, ele ia honrando e reverenciando a deusa, que era Deus para eles, tá? Aquelas mulheres eram a coisa mais sagrada, os seres mais sagrados que existiam na sociedade. E os filhos concebidos dessas ações de amor, que eram, na verdade, um sacerdócio à deusa, eles eram os seres mais louvados na sociedade, os filhos dessas sacerdotisas. Então, uma coisa muito diferente, né, do que a gente tem hoje. Sabedoria, da sensibilidade, da sensitividade, sensitivas, a intuição, a leitura de oráculos, as mulheres sendo elas próprias o seu oráculo, elas liam o seu sangue menstrual, elas liam o vento, elas conversavam com as ondas, cada elemento da natureza estava comunicando o que estava acontecendo no todo. E isso não era uma viagem da cabeça, isso é real. As plantas falando, trazendo as medicinas, orações espontâneas, cânticos, os elementos da natureza, tantas descobertas, a arte, tudo isso, onde foi parar?
Por que isso desapareceu? Alguém sabe? Por que isso desapareceu? Se isso era tão forte, por que isso é tão distante da realidade que a gente vê hoje? Alguém tem algum palpite? Bom, é por isso que a gente está aqui nesse programa. Eu pesquisei muito, vivi muito, troquei com muitas mulheres e ainda tenho muito, mas muito a aprender e a crescer junto com todas vocês. Mas tem algumas coisas que eu comecei a compartilhar nas mentorias individuais que eu ofereço, nas mentorias grupais que eu ofereço, nas vivências, nos processos de iniciação de sacerdotisas. São mulheres sagradas que se sabem sagradas a serviço da vida. Tudo isso eu trazia, né, para elas nessas vivências, trago, mas faz tempo já que está me vindo esse chamado de transformar isso num material mesmo, um material para todos terem acesso. Então, aqui tem algumas pessoas falando dominação masculina, talvez o pensamento iluminista, ou quando os homens descobriram que eram eles que fecundavam as mulheres. Então, tem várias colocações aqui. A gente vai participar, então, dessa série de lives para poder esclarecer o que aconteceu e o que isso tem a ver com a crise global que nós estamos passando hoje. A crise global que nós estamos passando hoje, essa beira, o fato de estarmos à beira da extinção, a sexta extinção em massa do planeta já está em andamento e é em cima de nós, mas não só nós, tem a ver com essa história. Então, por isso que isso é tão importante. Então, eu vou trazer isso em algumas etapas ao longo dessas 2 semanas. O primeiro tema que a gente vai trazer para hoje, amanhã, sábado e domingo, né? Então, deixando claro, né? Esse sábado e domingo, às 20 horas, sempre às 20 horas, né? Próxima terça e quinta, depois sábado e domingo de novo, depois terça e quinta de novo, tá? Vão ser assim, sempre às 20 horas. Então, esse primeiro tema, que vão ser temas divididos em 2 partes, a cada duplinha, é quem somos nós e onde nós estamos, tá? Alguns conceitos básicos eu quero apresentar aqui também, para nos situar. Nós somos seres humanos, uma espécie que se desenvolveu do chimpanzé, que é um macaco um tanto agressivo, e tem uma organização social, vamos dizer assim, né, ali que é masculina, né, que é o macho que domina, né, ao contrário de outras comunidades de macacos que tem, por exemplo, os bonobos, né, que é o feminino que rege a sociedade, que são, inclusive, uma espécie muito mais mansa, né, e com um espírito de comunidade muito mais harmônico, ao contrário dos chimpanzés. Então, mas nós viemos dos chimpanzés. E nós desenvolvemos, né, uma agressividade e tal, só que ao longo a partir do que o Homo sapiens se formou, a gente vem desenvolvendo a nossa consciência, e é isso que eu quero trazer para vocês, de uma forma muito elucidativa, o que houve com a consciência humana, que altera de feminino para masculino, isso eu vou apresentar na terça e na quinta, tá? Mas nós, como essa espécie, Homo sapiens, a gente está na beira do abismo. Ou a gente transforma, ou a gente dá um salto de evolução, ou a gente vai realmente se destruir e destruir um monte de espécies junto conosco. Existe solução? A única solução está na transformação da consciência. Porque soluções tecnológicas, científicas, soluções práticas para solucionar os problemas do meio ambiente, os problemas sociais, a gente já tem. Tem gente já brilhante
que já trouxe todas as soluções. Vocês sabiam disso? Não faltam soluções. Em determinados momentos, provavelmente ali no outro final de semana, eu vou trazer um pouco dessas informações. Mas por que não muda, né? Porque a nossa consciência precisa dar um salto evolutivo. E eu vou, ao final dessa série de lives, você vai entender por que o resgate do feminino na consciência humana, em homens e mulheres, de uma forma harmônica com o masculino, e não subjugando o masculino, né? É a solução, é a peça que está faltando para que a gente possa despertar para a consciência que pode gerar a solução para esse planeta, né? Então, eu vou trazer alguns princípios básicos aqui, né? Nós somos regidos pela consciência, nós somos, como espécie, temos essa qualidade de despertar, de ter consciência de nós, de usar a consciência para construir coisas. Então, a gente tem o poder da consciência, a gente tem acesso a esse poder da consciência, diferente de outras espécies. Mas o que a gente está fazendo com esse poder da consciência, né? Nós, sem acessar a consciência mais expandida de unidade dentro de nós, todos os atributos, todas as nossas qualidades, as nossas habilidades acabam gerando soluções muito rasas, muito voltadas para a sobrevivência. E uma sobrevivência que se fecha em determinados grupos em detrimento de outros. Isso vem porque eu quero, bom, só para deixar claro para todo mundo, eu estudo em muitas escolas, já faz muitos anos que eu estudo, eu estou trazendo algumas informações aqui que eu aprendo no ECAM, com Prita Di, Krishna Di, que são incríveis. Eu também estou trazendo coisas de Ama Bhagavan, estou trazendo coisas de outras escolas esotéricas, vou trazer muitas coisas e muitos livros e muitas coisas que eu leio, tá? Mas eu não vou poder indicar todas as fontes agora, mas sempre que eu puder eu vou. Então, assim, como eu disse, são mais de 20 anos, né? O nosso cérebro, isso é neurobiologia, e realmente eu estudei isso, inclusive naquele livro Altered Traits, que é um conjunto de autores que conta toda uma história em várias universidades, como Harvard, Berkeley, como que começou o estudo através do estudo da meditação, estudo neurológico, até chegar na plasticidade cerebral, que é o conceito de que o nosso cérebro é plástico, ou seja, ele pode ser moldado. Então, o que a gente está vivendo hoje, em todo o nosso sistema nervoso, pode ser alterado, dependendo do que você estimula ou o que você desestimula, tá? Então, é por isso que é possível a gente dar um salto evolutivo. A gente não está engessado no formato de agora. Mas o que acontece é que nós estamos usando muito o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro de sobrevivência. Existem estudos que mostram o quanto que as amígdalas, não as amígdalas da garganta, as amígdalas do cérebro, que é a região aqui de trás, que faz parte do cérebro reptiliano, perdão, que faz com que a gente tenha o estímulo da luta e fuga, que é a sobrevivência e preservação de espécie. Quando o cortisol e a adrenalina é liberado no nosso sistema sanguíneo. Então, esse estado de sobrevivência, ele está extremamente ativado em 90% da humanidade. Isso significa que a gente não consegue relaxar. A gente vive em constante estresse e ameaça, como se houvesse sempre um tigre de bengala para nos ameaçar. Nós éramos espécies que não tínhamos muitos recursos. Então, a gente desenvolveu o neocórtex, que é a capacidade de raciocínio lógico e criação dessas tecnologias para a nossa sobrevivência. Então, a partir de um cérebro reptiliano, a gente acabou desenvolvendo capacidades de raciocínio muito, muito hábeis para soluções práticas para a nossa sobrevivência. Só que essa inteligência lógica, ela ficou a serviço de um cérebro reptiliano, de uma necessidade primal.
Então, aquilo que a gente considera mais elevado, que é o raciocínio e tudo que a gente consegue criar a partir dele, ele está a serviço do cérebro reptiliano, ele está a serviço ainda da nossa sobrevivência apenas. Falta o centro do cérebro ser ativado, e esse é o salto de consciência que a gente precisa. O lugar da região medial pré-frontal, isso o Pritadi fala, o quanto que a gente consegue se ver no todo e ter uma visão inclusiva sobre tudo, né? Então, tudo isso aconteceu ao longo da história, que eu vou explicar um pouco melhor, quando o princípio feminino foi perdido na consciência humana. O princípio feminino, por mais que muita gente acredite que as mulheres são competitivas, as mulheres se tornaram competitivas. Olhar a deusa numa mulher, olhar a deusa em outra mulher, na verdade, traz mais força para a gente, porque a gente vê a deusa crescendo em todas nós. A deusa, que é esse princípio feminino do divino, ela só se mostra no seu total poder quando o círculo sagrado se forma, o elo entre mulheres se forma. O princípio feminino, ele é cúmplice. Ele é o círculo sustentador da vida, ou a iônia, ou o útero, mas ele é o círculo sustentador da vida. Ele é o horizontal, é o caldeirão, é o útero da onde todos viemos e para onde todos voltaremos. Esse feminino, ele é cíclico, ele é circular, então ele é o elo que sustenta a vida. Ele não é a competição. Isso não é um princípio feminino, a competição não é um princípio feminino, ok? Tá? As mulheres se tornaram competitivas, eu vou explicar isso melhor nas lives de terça e quinta, por conta do momento em que nossa consciência feminina foi dizimada da humanidade. Eu vou explicar como e por que isso aconteceu, tá bom? Então, na verdade, o empoderamento feminino, a sororidade é o verdadeiro empoderamento feminino. Dar as mãos, mas não para se vingar, tá bom? A gente precisa purificar o nosso coração de todas as mágoas que a gente traz aí, não só as pessoais, mas principalmente as mais ancestrais, que tem a ver com toda essa dizimação que ocorreu. E vem ocorrendo também de formas mais sutis. Então, pessoal, quem somos nós e onde nós estamos, né? Tem alguns conceitos básicos que eu vou apresentar nessa primeira live, né? Então, o que é feminino e o que é masculino? Eu gosto muito de usar o Yin e o Yang para poder definir isso. Quando eu fiz a formação em massoterapia no EOMA, Escola Oriental de Massagem e Acupuntura, eu tive um professor maravilhoso, que infelizmente eu esqueci o nome dele, porque fazem muitos anos, na verdade. Isso foi, acho que em 2001, não, 2003, sei lá, faz bastante tempo. E ele tinha estudado 6 anos vivendo no monastério na China, no monastério budista, estudando a medicina chinesa, e ele ensinava para a gente com muita alma. E eu sempre fui muito sensitiva, para mim aquilo foi muito especial, né? E ele ensinou para a gente o princípio feminino. Olha só, chegou a minha irmã oriental aqui, a Érica, bem quando eu estou falando dos princípios orientais de Yin e Yang. Então, assim, do vazio se formou os 2 primeiros princípios, Yin e Yang, o feminino e o masculino. E a partir dessa interação, que é sempre uma dança, que o terceiro se forma, que é a criação, se forma, tá? Isso também é visto na cultura védica, Sat Chit Ananda, Satitananda, a trindade criadora, né? Sat, a existência, que é o feminino, Chit, a consciência, que é o masculino, Ananda é o êxtase da fusão dos dois. A gente também tem a trindade em muitas culturas, não é? Quando você fala Pai, Filho e Espírito Santo,
Existe um estudo mais profundo sobre o cristianismo que resgata o princípio feminino, né, que por conta de religiões foi demonizado, mas isso não é a verdade, né? Isso foi só um engano, muito feio, na verdade, mas foi um engano, que o Espírito Santo é o feminino. Então, a Trindade é sempre o feminino, o masculino e a criação. Você pode ver isso em outras culturas também, tá? Então, esse feminino e masculino, a gente pode... Vamos trazer aqui alguns atributos de cada um, né? O feminino, eu vou falar do yin e o yang, como eu falei no começo, porque eu acho muito elucidativo. O feminino, o yin, ele é o escuro, ele é o interior, ele é a lentidão e o profundo, ele é o ser. O yang masculino, ele é o ter, perdão, o fazer, a ação. Ele é o rápido e superficial. Ele é o claro. Ele é o exterior. E eu acho lindo a massagem oriental. Eu fiz a formação, né? E ele me ensinou a trabalhar com a energia. E eu trabalhei, gente, uns quase 15 anos com isso, 10 anos exclusivamente. E eu tinha muitos bons clientes, assim, né? Assim, tive uma carreira de sucesso. Agora, era muito lindo trabalhar com isso, porque, você sabe, eu estava até ensinando recentemente uma cliente minha, semana passada, acho. Mas quando você quer ativar o Yin em você, você toca com continuidade, lentidão e profundidade. E na hora de voltar, você volta com muito mais lentidão, presença e conexão. Quando você faz esse tipo de toque, você traz a presença aí. Pessoas mais sensíveis podem ter sentido. O yang, você toca rápido e mais superficial. E você estimula o masculino. Existe também os princípios herméticos, né? Se a gente está falando de base de esoterismo. Quente, frio, seco e úmido. Né? Então, o quente e o seco são princípios masculinos. O frio e o úmido são princípios femininos. Então, tem muito mais para falar sobre feminino e masculino, mas já deu para entender, dá para sentir, né, Mari? Uhum. Mas já deu para entender, né? E é claro que feminino e masculino está dentro tanto de homens quanto de mulheres. Em determinado momento, uma das lives, eu vou falar para vocês sobre a mágoa e as vinganças, que provavelmente vai ser na terça e na quinta, que ocorreram, né? Porque nós podemos ter um corpo biológico, no meu caso, eu tenho um corpo biológico feminino, e uma pessoa pode ter o corpo biológico masculino. Hoje em dia, a questão de gênero é super relativa, né? Relativizado, ou seja, a pessoa escolhe o seu gênero, né? E tem milhões de gêneros, não tem nada fechado, só feminino ou só masculino. Mas a gente falando de corpo biologicamente feminino e corpo biologicamente masculino naturais, que nasce assim, né? Também existe hemafrodita, tal, mas vamos falar, geralmente tem uma dominância ali no hemafrodita também. De ser masculino mais exaltado ou feminino mais exaltado. Por mais que a gente tenha corpos femininos e masculinos e a gente possa manifestar essas características, né, mais ou menos,
embora que a gente sabe que tem mulheres que são mais masculinas que homens, e homens são mais femininos que mulheres, acontece isso, né, também existe. Nós somos seres, nós não somos isso ou aquilo. A gente pode ter um princípio mais forte do que o outro na gente. A gente pode ter um corpo biológico assim ou assado. A gente pode ter papéis assim ou assados, certo? Eu tô aqui usando uma roupa bem feminina, uma renda, um colar de pérolas, uma conchinha, um batonzinho, né? Eu sou bastante feminina em termos biológicos também, mas eu tenho uma energia masculina muito forte também. E ninguém tira de mim isso. E aí? Significa que eu sou o quê? Né? No caso, eu tenho preferência por homens. Vamos dizer, eu transo homens, vamos dizer, eu gosto de homens para minha intimidade. Mas eu poderia preferir mulheres. Eu seria menos feminina, menos mulher, ou mais mulher? O que que é ser mulher? O que que é ser homem? Certo? Então, assim, o princípio feminino, poder Shakti, como eu falei, eu trabalho mais com mulheres, mas esse princípio feminino que a gente vai resgatar aqui, ele precisa ser resgatado em todas nós. O gênero em geral feminino, né, mulheres em geral, um setor mais, talvez, acho que um pouco menor da sociedade, já tem isso bem mais flexível, mas a gente tem uma tradição, né, aí na maior parte do senso comum, que determina muito claramente o que é mulher, o que é homem, né? Tá travando? Tá travando só para Fátima ou tá travando para todo mundo, gente? Pode me esclarecer? Tá travando só para Fátima ou tá claro ou tá aparecendo para todo mundo? Vou continuar falando, vocês me avisem aqui, me mandam uma mensagem, me mandam tá normal? Beleza, deve ser só a Fátima, querida. Então, assim, o princípio feminino, ele foi retirado da consciência humana, isso desequilibrou. Seja homem ou mulher, isso desequilibrou a humanidade, tá? Então, o que desequilibra é esse? O feminino cíclico, o horizontal, som da chuva, a noção de ser, a essência, o interior, o silêncio. Dá para perceber o quanto que a humanidade, nós, enquanto sociedade humana, nos desconectamos desses princípios? Tudo bem, o feminino é o circular. E o masculino? O masculino eu falo. O princípio masculino é o vertical. Feminino, masculino. Shiva, Shakti. O Lingam e a Yoni. Certo? São princípios. Princípios universais que estão em tudo. Certo? Então, o masculino, ele é o destaque, ele é o definição. Então, ele é aquilo que, né, vem aparecer, vem fazer, vem funcionar. Ele tem uma energia de definição, enquanto o feminino, de dissolução. E também de criação, mas aí a gente entra num nível mais profundo. O masculino competir entre si, porque cada um tem que se autoafirmar. Faz parte da natureza do masculino. Entende? O feminino não, ele vem integrar, ele vem acolher. Princípio, tá? Não estamos falando de homens e mulheres, estamos falando de princípios femininos e princípios masculinos. São conceitos básicos que eu preciso trazer e todos vocês precisam ouvir, escutar para poder entender tudo com profundidade que vai ser passado durante essa série de lives, tá? Então, o masculino competir entre si para se destacar é natural, faz parte da natureza masculina.
tá? Quem é que traz a paz, então? O feminino. Se o feminino não está em paz, não há paz. O feminino, pertencimento. Traz o pertencimento, tá? Nossa, mas então quer dizer que eu, como mulher, vou ter que ser tudo isso? Gente, por que eu acabei trabalhando mais com mulheres esses anos todos? Porque existe um senso comum que, como é que eu vou dizer, amputou as mulheres do seu poder inerente, e o poder ficou muito ligado, muito relacionado ao masculino. E as mulheres que se tornaram poderosas, né, elas se tornaram, na verdade, muito masculinas. Eu vou contar um pouco dessa história toda também, que vocês já sabem, mas de uma forma bem mais contextualizada e tal. Então, resgatar o poder Shakti é necessário para as mulheres, porque no senso comum se perdeu isso. E como um corpo feminino é muito importante, e tem algumas coisas que só uma mulher biológica vai entender, ou vai conseguir até se conectar, ou até ser o próprio portal desse poder. Seja você tendo um gênero interno diferente, se você se sente mais homem, mas mesmo que você tenha, se você tem uma vagina, se você tem um útero, você tem um portal que vai estar a serviço, você querendo ou não, da paz ou da guerra. Então, isso tudo, por isso que eu tenho o trabalho Portal da Deusa, a iniciação de sacerdotisas, porque é necessário que a mulher saiba ser o portal que ela é. Então, esse é o meu papel, tá? Isso já vem de muitas vidas. E vem de um acordo para essa vida também. Mas isso aí, enfim, não sei quanto que eu vou conseguir contar da minha história, porque eu preciso contar da história da humanidade, mas aos poucos alguma coisa da minha história eu conto. Ou de repente eu faço depois outras lives para falar de mim, tá? Mas caso alguém tenha curiosidade de saber, o que também sempre compartilhar é enriquecedor, né? Então, a gente trouxe aqui alguns desses conceitos, né, prioritários, aí, principais, o feminino, o masculino, né? A natureza, ela traz todos os elementos, tá? Mas ela tem uma força do feminino, da nutridora, né? E a gente pode pegar aí o sol como uma energia masculina, né? Que se você olhar esse sol, ele é o fecundador de toda a vida na Terra. E a Terra, ela floresce desse contato com o sol, né? Então, é um ato de amor, toda a natureza. A mãe desabrocha, a mãe transborda, a mãe nutre, a mãe gesta, a mãe pare. Todos nós somos parte da mãe. Então, quando o feminino foi perdido na consciência humana, foi perdido a noção de que nós somos filhos da Terra. Por mais que nossa consciência veio das estrelas, nós somos filhos da Terra. A Terra é nossa mãe. E o próprio feminino, a própria mãe, perdeu a sua força e a sua importância na maior parte das pessoas. E se tornou uma fonte para ser explorada. Uma obrigação de nutrir o tempo inteiro. Que mulher aqui, que é mãe, que se sente sobrecarregada, que se sente pressionada para ser uma fonte nutridora o tempo inteiro e não necessariamente sente que consiga fazer isso? Quantas vezes a sociedade exigiu de você uma capacidade de ser sempre nutridora e você precisava também ser nutrida? Então, tem muitas coisas que
essa exploração com relação à exploração do feminino é a exploração da natureza. Essa falta de reverência à mulher que foi perdida e a própria demonização transformou a relação do ser humano com a natureza numa relação puramente exploratória, sem sentimento, sem sacralidade. E a própria sexualidade perdeu a sacralidade, porque ela foi demonizada. Agora, existe alguma coisa mais sagrada do que a sexualidade, gente? Desculpa perguntar. Existe alguma coisa mais sagrada que a sexualidade? O que a Enéa está falando? Como assim? Façam-se essa pergunta. Aqui a Luciane está falando, muito cansativo, sempre ser forte, sempre ter que dar colo, não ter nada em troca. A sociedade tem essa tendência, a mulher tem que aguentar, ela tem que estar sempre bem, ela tem que estar sempre nutrindo, ela tem que estar sempre disponível, sempre pronta para dar, né? E, claro, né, a gente hoje teve uma libertação muito maior do prazer feminino, mas ainda muitas mulheres encontram uma dificuldade tremenda de se realizar, como mulher, sexualmente falando. Ou até se realiza, mas parece que falta alguma coisa. Por que é tão fácil machucar? Gente, nós somos um receptáculo. Nós não somos um buraco. Nós somos um portal. Nós somos uma caverna mágica. Nós temos um universo dentro de nós. A nossa sexualidade está intimamente ligada ao coração. Naturalmente, por ter um corpo físico feminino, isso acontece. Nós somos também, mulher biológica, um filtro da energia masculina de um homem biológico. Então, ele pode ir de flor em flor, mas nós também podemos ficar com vários. E tá falando uma pessoa aqui que começou, gente, a transar. Vou falar para vocês, tá? Comecei a transar com 13 anos e adorei. E não tinha questões com relação a isso. E com camisinha, tudo certinho, com uma pessoa que me amava, que eu amava, um namoradinho da minha idade, tudo certo. Vivi a sexualidade intensamente, tive vários parceiros ao longo da vida. Então, não tá falando uma pessoa aqui que tá querendo dar nenhuma liçãozinha de, né, como é que fala? De repressão, nada, pelo contrário, tá? Mas o que acontece? Para a mulher é diferente. A gente fica com a impressão de cada homem dentro da gente. E nós purificamos a energia de cada homem por muitos meses e até anos. Tem homens que sabem e usam isso. Alguma mulher aqui já se sentiu usada? É muito profundo tudo isso. Depois a gente vai fazer algumas, assim, eu vou abrir um grupo, né, um grupo de aprofundamento do Poder Shakti para as mulheres que, aí vai ser só mulher, tá? Para as mulheres que querem se reunir para mergulhar nessa cura do feminino e nesse resgate, tá? Vou fazer grupal, porque eu sei que muitas mulheres não têm condições de fazer minha mentoria individual, e muitas me pedem, já faz tempo, e esse chamado mesmo de ter esse espaço de aprofundamento vai ser bem acessível. Nesse lugar, a gente vai poder trabalhar um pouco mais a sexualidade, tá? Nesse nível que a gente está falando aqui. Mas eu estou trazendo, então, alguns princípios para o que a gente tem para falar, tá? Bom, outro princípio que eu quero trazer hoje é o propósito, né? Tudo bem, a gente tem tudo isso, oba, bem-vindas, bem-vindas. Logo mais a gente lança, vou colocar aqui a inscrição, vai ser um grupo que vai ter um limite, não vai poder ter muitas, para a gente poder ter uma qualidade. Então, aproveitem, eu vou lançar em breve, ao longo dessas lives, acho que mais para o final. Mas já para vocês já saberem, né? Inclusive, vou abrir um grupo no WhatsApp, né? Para quem tem
estar participando dessas lives, que eu vou mandar material complementar, tá bom? E também vou estar mandando as informações sobre esse grupo de aprofundamento lá nesse grupo do WhatsApp, tá bom? Não vai ser um grupo que vai ter muito blá, 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 vai ser um grupo que eu vou mandar essas informações para vocês e vocês podem também participar e a gente vai fazer uma enquete para saber também o melhor dia e horário para esses encontros, tá? Tem aqui algumas pessoas falando algumas coisas, deixa eu ver se eu consigo ler. Meu pai sempre me dizia isso, que mulher é como um cristal, falando sobre sexualidade. Que legal, Ana Lu. Muito real tudo isso. Sou professora de dança do ventre, falo isso para meus alunos. Alguns homens alimentam da nossa energia uterina. Sim, sim, sim. E daí, às vezes, a gente não sabe porque a gente está tão confusa, porque né, tem tanta coisa. Todos dentro. Ali, ó. Tem como tirar? Tem, né? Mas a gente precisa aprender a trabalhar a nossa sexualidade. Então, vamos falar sobre o propósito, né? A gente falou sobre quem nós somos, um pouco sobre o feminino e masculino, natureza. Existe um propósito para a humanidade. Existe um propósito para quem nós somos. E esse propósito, ele tá sempre, o propósito sempre é em comunhão com a vida como um todo. Então, a gente vai trabalhar também. Olha, gente, uma abelhinha, que é abelha, vocês sabem, né? Imagina à noite, é muito mamãe. A abelhinha é a energia da mamãe. Ela está há milhares de anos no planeta, sustentando a vida com a sua dança. É uma coisa incrível. Enfim, obrigada pela presença. Aqui vai dar 9 horas, né? Então, temos um propósito de quem nós somos. A gente vai abordar isso mais amanhã, tá? E dentro da nossa atualidade, né? Quem nós somos e como que a gente pode ser dentro da nossa atualidade. Gente, nós seres humanos, a gente despertando para a nossa natureza original, verdadeira mesmo, sabe? O nosso melhor, e sabendo usar o nosso melhor, porque claro que a gente pode ir para todos os lados, se a gente não tem consciência, nós somos seres extraordinários, maravilhosos. O que está acabando com tudo é a falta de consciência. Então, vamos trazer consciência, vamos nos reunir para isso, tá bom? Bom, gente, agora falta 1 minutinho para as 9 horas, vai fechar aqui e eu espero que vocês tenham curtido. É mesmo, outra live com a Tati Alencar também apareceu a abelha. Nossa, gente, que coisa, né? Gente, vocês não sabem, quando eu era criança, não sei se vocês faziam, algumas mulheres me falaram que faziam também. Gente, minha infância toda, vocês não acreditam. A gente tinha piscina e tal. Eu via, ou mesmo no laguinho, qualquer lugar que eu via, mas seja na piscina, eu ficava horas sozinha, salvando as abelhas. Eu pegava cada uma, colocava no solzinho, ia tirando da poça de água até ela secar e sair voando. Mas eu ficava horas sozinha, salvando as abelhas. Uma coisa de louco, sempre tive uma relação muito forte com as abelhas. Então, tudo isso que vocês receberam hoje, meditem, reflitam, anotem, mandem essa live para quem vocês acham que pode, né, que também é legal saber dessas coisas. Peguem esse material, saibam que isso aqui é só o comecinho do comecinho, para a gente trazer uma revolução aí, vamos espalhar e estimular, empoderar a cada uma com o que tem para oferecer aí também, que isso possa somar para vocês, tá bom? Meditem, reflitam, tragam as suas reflexões para cá, anotem, né? Compartilhem no comentário do vídeo que vai ser postado no Instagram, mandem para outras mulheres, tá? E também escrevam no meu direct, enfim, tamo junto. É muito legal saber como vocês estão sentindo. Legal, que bom, Ju, que bom, Ná, que você mandou para Ju. Gratidão, gente, gratidão, Lu, gratidão, Ana Lu, muito bom. Então, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Muito feliz de estar com todos vocês. Então, a gente encerra essa primeira live, que é
A primeira do tema, quem somos nós e onde estamos, tá bom? Amanhã, 20 horas, aguardo vocês para a gente continuar. Um beijo. Vamos encerrar com uma música bem bonita. Ouvir? Vamos celebrar até acabar. Quem conhece Danit? Hum? Celebração é a natureza da vida. Hum, não, solta o corpo. Eternamente. Hum. Essa claridade. Limpa, 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 limpa. Tchau.